Você já sabe, em teoria, como deve ser feita uma boa proposta de intervenção para ganhar 200 na competência 5. Mas na aula de hoje eu vou te dar algumas sugestões de expressões e palavras que tornam a sua proposta de intervenção mais concreta, explícita e bem-sucedida. Vem comigo! De hoje é uma grande lista de palavras e de expressões, é por isso que eu vou parar esse vídeo um minutinho e te pedir para pegar papel e caneta. Eu quero que você anote as sugestões de expressões para serem utilizadas em cada uma das partes da proposta de intervenção para facilitar a vida do corretor, fazer ele amar o seu texto e te dar 200 na competência número 5. A primeira estrutura para a qual eu vou dar uma sugestão é o chamado gancho. Lembrando, o que é o gancho? É a ligação entre a proposta de intervenção e a discussão que foi promovida ao longo do desenvolvimento. Existem alguns ganchos típicos, anota aí com a gente. Diante dessas questões, diante do que foi exposto, a partir dessas considerações, tendo em vista essas questões, diante desse quadro, em vista disso, em vista desses problemas, devido à necessidade de... Se você observar, todos esses ganchos fazem o que a gente chama de operação metadiscursiva, ou seja, você retoma discussões que foram feitas anteriormente, faz uma referência a discursos já apresentados. Junto com esses ganchos, você pode colocar expressões como é preciso que, é imprescindível que, é inadiável que, ou até mesmo, diante do fato de que X acontece, é necessário que Y seja feito. Ou seja, você precisa dessa primeira frase que você liga a conclusão lá no desenvolvimento. Quanto às sugestões para fazer um bom objetivo, para fazer um objetivo explícito, é interessante que você releia o desenvolvimento e escolha entre as seguintes sugestões: prevenir, combater, amenizar, reduzir, punir, informar, minimizar ou até mesmo reverter um certo quadro. Mas o que eu estava ansiosa mesmo para sugerir para o seu texto são agentes. Os alunos às vezes ficam meio travados, eu não sei qual agente colocar, sem problema. Primeiro, vamos lembrar do nosso GOMIFES. Governo, ONG, mídia, igreja, família, escola, empresa e sociedade civil. Eu vou te sugerir cada um desses agentes. Vamos começar pelo governo. Quando você está falando de um agente governamental, você pode colocar como agente específico um ministério. E aí eu sugiro que você revise os ministérios. Alguns ministérios, recentemente, com a transição do governo federal, alguns foram cancelados, outros foram reunidos e alguns foram criados. Então, acho que vale a pena, perto da prova, revisar uma lista dos ministérios. Além de agente governamental por meio do Ministério, você pode indicar uma Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ou uma Secretaria Municipal de Educação. Mas você pode falar também dos grandes poderes, o Poder Legislativo, o Poder Executivo ou o Poder Judiciário. Se você estiver falando de uma dessas três esferas de poder, lembre-se, letra maiúscula, pois é uma instituição. Caso você explore como agente uma ONG, você precisa falar qual é a área de atuação da ONG. Quais são as principais áreas de atuação? A gente tem ONGs de amparo, de proteção, de assistência, de promoção, de prevenção e de combate. E óbvio, você vai colocar um complemento. De amparo às populações de rua, de proteção aos direitos da criança, de assistência à população LGBTQ+, ou de promoção da igualdade racial. Todos esses substantivos abstratos que eu usei, amparo, proteção, assistência e promoção, exigem um complemento. Promoção de quê? Prevenção a quê? Combate a quê? Um agente de que os alunos gostam muito, mas que às vezes vacilam para colocar na redação, é a mídia. Especifique qual mídia você vai explorar. A gente tem a mídia televisiva, a gente tem a mídia radiofônica, a mídia impressa e a mídia digital. Lembrando, mídia às vezes não é um agente, ela pode ser um meio de promoção de uma ação que tenha sido feita por um outro agente. Quanto à igreja, você vai mencionar os grupos religiosos. Especifique os grupos cristãos, os grupos espíritas, os grupos budistas. Óbvio, você vai resselecionar o grupo religioso a partir da coerência do problema que foi criado. Não quer se meter na treta da discussão sobre religião? Sem problema. A gente tem outros agentes, por exemplo, as empresas. Se você está falando de empresa, especifique qual é a área de atuação da empresa. São as empresas de comunicação?
São as empresas de infraestrutura? São as empresas da área de tecnologia? Mas além de empresa, você também pode, na letra E, colocar as escolas. Se você explora escola, você vai falar qual é o segmento, qual é o ano daquela escola. São as escolas de ensino básico? As escolas de ensino superior? São as escolas de educação à distância ou as escolas de educação profissional e técnica? Lembrando, o ensino básico no Brasil é formado pelo ensino fundamental e médio. Você pode especificar quais são os segmentos da escola básica que vão ser explorados no seu texto. Encerrando o nosso Gomifes, a gente tem a nossa sociedade civil organizada, grupo de indivíduos comuns que se organizam para promover uma transformação social, política, econômica ou mesmo cultural. Algumas ideias de sociedade civil organizada são sindicatos, partidos políticos, grêmios estudantis, associações de bairro, associações comunitárias ou até mesmo coletivos artísticos e políticos. Por fim, nos nossos agentes, você pode colocar uma ação que seja compartilhada, as chamadas PPPs, parcerias público-privadas, em que o governo se une às empresas para promover alguma forma de ação social. Um exemplo de PPP tem em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a gente tem o Centro Cultural Banco do Brasil. O que acontece? O CCBB, que é a sigla para Centro Cultural Banco do Brasil, funciona num antigo prédio que pertence ao Estado de Minas Gerais. Então, o que acontece? O Estado de Minas Gerais não dá conta de manter esse prédio funcionando. Ele cede para a iniciativa privada, por exemplo, o Banco do Brasil, o direito de explorar a sua marca no prédio. Em troca, ele tem que manter o prédio funcionando. Parceria público, Secretaria Estadual, privada, Banco do Brasil. Ótimo, Jana, eu já sei quem é o meu agente, já detalhei o meu agente, já explicitei o meu agente. Mas quais são as ações que você sugere? Na verdade, a gente tem várias ações. Exemplo, campanhas de informação e de divulgação. Eu posso promover cursos de capacitação e de profissionalização. Eu posso, por exemplo, promover a organização de palestras e de debates. Se eu for, por exemplo, um partido político ou uma ONG, eu posso mobilizar e me manifestar enquanto população para reivindicar um certo direito ou melhoria. Você pode incentivar a denúncia de um crime ou de um desrespeito à legislação. Você, enquanto poder legislativo, pode ampliar a punição a um certo crime ou mesmo criminalizar algo que não seja ainda crime. Por fim, já é crime, já existe uma legislação, você pode promover, por exemplo, a fiscalização. Se eu quero detalhar e explicitar o meio, você vai me falar como que isso vai ser feito. Isso pode ser feito por meio do poder legislativo, ou implantando, criando ou intensificando uma política que já exista, ou destinando parte do PIB, do orçamento nacional, àquela política pública. Você pode, por exemplo, fazer isso por meio da aceleração dos processos na justiça, abrindo mais tribunais e mais vagas para os juízes, se for uma questão de lei, informatizando o judiciário, realizando mutirões de julgamento para fazer com que os processos vão mais rápido. Se eu estou, por exemplo, falando de uma fiscalização, eu posso agilizar o processo contratando mais profissionais ou comprando equipamentos necessários para essa fiscalização, realizando rondas e averiguações permanentes em locais específicos. Continuando nas possibilidades de meio, a sua proposta pode ser feita por meio da realização de campanhas educativas na mídia, TV, rádio, redes sociais e cartazes, ou criando e executando projetos nessa área, normalmente a área social, de atendimento à população mais carente. Você pode divulgar uma certa campanha por meio das redes sociais, no site da ONG envolvida ou na mídia em geral. Se a gente pensa numa ação da escola, essa promoção da informação pode se dar por meio da discussão em sala de aula, por meio da introdução de uma nova disciplina na grade escolar. Se eu quero atingir um público em geral, isso pode se dar por meio da realização de eventos, feiras, encontros, palestras e debates com pais, alunos ou público em geral. Se eu menciono no meu texto que há uma negligência da iniciativa pública ou privada, isso pode ser feito por meio do envio de e-mails aos dirigentes daquela questão ou manifestando-se nas redes sociais ou até mesmo nas ruas. Gente, meio é o que não falta e pode ser promovido usando essa listinha que eu vou colocar aqui. Estabelecendo limites para determinadas atividades ou por meio da divulgação de cartazes e discussões nos encontros públicos, por meio da distribuição de donativos, roupas, alimentos, outros itens de necessidade. Se a gente está falando de uma necessidade que é pública, algo que atinge uma autoridade, a sua ação pode se dar
por meio do envio de cartas de pedido, de reclamação ou de sugestão a essa autoridade. Se é algo ligado à mídia, a sua ação pode se concretizar por meio da divulgação de notícias e de reportagens sobre o assunto, ou por meio da realização de entrevistas com especialistas, com autoridades naquele tema, ou mesmo por meio da divulgação de programas de entretenimento que abordem o assunto, que é o que a gente chama de marketing social. Se é uma ação ligada a sindicatos e categorias profissionais, essa ação pode se dar por meio da realização de greves e de manifestações organizadas, ou da realização de palestras, cursos de qualificação ou oferta de bolsas de estudo. Ok, esgotei todos os meios possíveis e imagináveis, mas eu separei para você também algumas sugestões de detalhamento. Todas essas expressões de que eu vou falar agora foram retiradas de redações nota 1000, ou seja, copia e coloca na sua. No tema de desafios na formação educacional dos surdos, um dos detalhamentos mais legais que eu vi foi como, por exemplo, a utilização de computadores e tablets, a fim de otimizar o aprendizado visual dos surdos. Você pode justificar a escolha de um certo agente, a escola, vírgula, principal formadora da moral e das informações do aluno, vírgula, e continua. Se você usa escola, você pode especificar que tipo de debate vai ser feito na escola. Você pode falar da promoção de debates que desenvolvam nos alunos conceitos como X e Y. Você pode, por exemplo, detalhar por que você escolheu um certo agente, o Ministério da Saúde, vírgula, como órgão que visa promover as políticas públicas nessa área, vírgula. Ou, usou uma mídia, fala que é necessário usar as mídias digitais, vírgula, já que tem abrangência significativa nessa área. Ou campanhas que tragam ideais de igualdade e dignidade. Está falando de uma parceria público-privada, você pode falar que as empresas receberiam incentivos fiscais. Observe que no detalhamento você dá uma ideia a mais, você continua dentro daquele critério. Não se preocupe, junto com esta aula há um material didático em que há uma listinha de todos esses detalhamentos que eu acabei de fazer com você. Ah, Jana, você me deu uma lista dessas expressões, mas como é que isso fica numa redação real? Separei uma proposta de intervenção nota 1000. Vamos dar uma olhada nela? O aluno começa com o objetivo, com o intuito de amenizar essa problemática. Em seguida, a gente percebe o agente, o Congresso Nacional e a ação. Deve formular leis que limitem esse assédio comercial realizado por empresas privadas. Mas se eu tenho uma ação, eu tenho que ter um meio, um modo. E o aluno faz assim. Em seguida, o aluno coloca o meio, por meio de direitos e punições aos que descumprirem a legislação. E ele põe um objetivo, a fim de acabar com essa imposição midiática. Prosseguindo na proposta, o aluno coloca o agente, as escolas, em parceria com as famílias, e em seguida a ação. Devem inserir a discussão sobre esse tema, tanto no ambiente doméstico quanto no estudantil. E aí eu indico como fazer isso, o meio, por intermédio de palestras. Mas em vez de simplesmente falar de por intermédio de palestras, o aluno detalha qual vai ser a participação dessas palestras, qual vai ser o conteúdo dessas palestras. O detalhamento é, com a participação de psicólogos e especialistas que debatam acerca de como agir online. Isso tudo vai ser feito com um certo objetivo, e o objetivo é, com o objetivo de desenvolver desde a infância a capacidade de utilizar a tecnologia a seu favor. Esse aluno optou por fazer um fechamento, aquela frase final que amarra tudo. Feito isso, o conflito vivenciado na série não se tornará realidade. Essa série que está aí, gente, é porque esse aluno, lá na introdução, tinha mencionado a série Black Mirror. Olha que interessante. Na última frase desse texto, ele retoma algo que estava na primeira frase. Ou seja, uma proposta de intervenção bem feita pode contribuir até mesmo para o seu planejamento, para o seu projeto de texto. Como você viu nas duas partes da nossa aula sobre a competência 5, de nada adianta saber um monte de palavras e expressões que cumpram aqueles 5 critérios da proposta de intervenção se você não sabe usar concretamente. Minha sugestão, pegue suas anotações, pegue suas redações já feitas e observe se você usa as palavras e as expressões na construção da sua proposta. Espero que a gente esteja cada vez mais próximo do 1000. Até a próxima!